Quero pedir a atenção de todos, por favor. Senhoras e senhores, gostaria de pedir a vossa atenção, por favor. Quero convidar aqui os noivos para estar aqui à frente, mais próximo a mim. Estamos nesse momento solene para compartilhar da alegria dos pais, do Tiago, da Miriam, nesta noite memorável, onde estarão se unindo, formalizando a aliança no matrimônio diante dos amigos, parentes, que se constituem testemunhas, e principalmente diante de nosso Deus, que foi o autor, o criador do projeto Família, iniciando-se no casamento. Eu gostaria de pedir a todos que, por favor, se postassem de pé por um momento. Estaremos fazendo uma leitura no livro de Deus, conhecido como Bíblia Sagrada. Este livro é o livro que contém a palavra do Deus eterno, que nos criou. E aqui, neste livro, nós encontramos o manual de Deus para todo ser humano, em todas as áreas de nossas vidas. O texto sagrado está no Evangelho do nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Marcos, no capítulo 10, versículos 6 a 8. Diz assim o texto sagrado: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Muito agradecido. Os que podem tomar os vossos assentos. Os que não podem, permaneça de pé comigo. Eu serei o mais sucinto possível, objetivo, para não ser enfadonho. E vou procurar, da maneira mais clara possível, passar algumas informações básicas, que são fundamentais para a vida no casamento. Tiago e Miriam, preste muita atenção no que estarei falando a partir de agora, e que é de suma importância, tanto para vocês, que vão a partir de hoje constituir uma família, um casal, um lar, e para todos nós presentes, que já somos casados. O casamento, nós podemos comparar com uma viagem de avião. No preparatório para a decolagem, é possível se organizar a pista, a aeronave e todos os detalhes. E começa-se então o voo. Depois do voo, existem duas pessoas de suma importância que estarão na aeronave, além dos passageiros, que virão, no caso do casamento, os filhos, posteriormente,
E essas duas pessoas, que no caso da aeronave, o piloto e o copiloto, no caso do casamento, o marido e a esposa, o marido, segundo a Escritura, o projeto de Deus, o líder, o que lidera, a esposa, nesse sentido, o copiloto, é a que estará auxiliando, ajudando e apoiando, e juntos poderão fazer com que esse voo prossiga bem e vá até o final e tenha sucesso até terminar a carreira, a missão e o projeto. Nesse sentido, eu quero lembrar que é importante, a partir de hoje, vocês lembrarem de alguns detalhes importantes da vida de cada um. Entre eles, aqui na minha frente, fisicamente estamos vendo duas pessoas, mas há mais duas de maneira simbólica. Por quê? Existe a pessoa que o Tiago pensa que tu é, e existe a pessoa que tu é de verdade, Miriam, na prática, no dia a dia, como pessoa, como ser humano. E também, de outro lado, o Tiago, existe o Tiago que tu pensa que é o Tiago que tu imagina, idealizou no seu sonho, no seu projeto, na sua visão. E existe o Tiago, pessoa real, verdadeira, como ele é como ser humano. E a partir de hoje, quando termina essa fase do namoro, que namora e vão para casa e se separam por algumas horas, essa fase termina. E o namoro vai continuar e deve continuar assim, mas vocês estarão juntos. E o desafio começa hoje porque vocês vão enfrentar algo chamado rotina. Então, vocês vão ter que, ajudar o outro, colaborar com o outro no dia a dia para vocês vencerem a rotina. A rotina é um dos inimigos grandes de todos nós casados. Outro ponto importante que eu quero lembrar para vocês é que, mesmo vocês estando casando com as bênçãos dos vossos pais, consentimento deles, o apoio deles, e vocês estando aqui por livre e espontânea vontade, isso apenas não garantirá o sucesso do casamento de vocês. Não é só isso. Isso faz parte e é importante, mas isso só não vai garantir o sucesso do casamento. Um outro ponto importante, mesmo estando em comunhão onde vocês congregam, estarão recebendo as bênçãos de Deus, e estamos fazendo essa cerimônia, essa celebração. Para isso também, como ministro do Evangelho, estaremos ministrando sobre vocês o casamento de vocês, as bênçãos de Deus. E vocês estão fazendo o correto. Isso faz parte do protocolo, de um caminho para o sucesso. Mas só isso também não garantirá o sucesso do casamento de vocês. O que vai garantir o sucesso do casamento de vocês, eu começarei a falar a partir desse momento. Isso que eu disse até aqui faz parte. Mas não se esqueçam que vai ser necessário também não esquecer disso em nenhum momento. É importantíssimo para todos os dias de vida de vocês daqui adiante. Existem vários erros que todo casal pode cometer ou não. Mas não devemos cometer quando nós queremos que o nosso casamento tenha sucesso, que vá bem. E eu resumi, porque do tempo, em 7 pontos, 7 erros que todas as pessoas casadas não devem cometer. E eu vou falar de algo que eu já tenho experiência própria. Eu tenho 16 anos e estou nessa escola chamada casamento. Tivemos altos e baixos. E mesmo com 16 anos nessa caminhada, com 2 filhos, minha esposa está presente, nós ainda não aprendemos tudo.
Estamos aprendendo. Casamento é uma escola, uma faculdade contínua. Não se esqueçam disso. E nós devemos sempre nos colocar no casamento como homem e mulher prudente, que quer o bem e o sucesso do casamento, como alunos constantes. E eu resumi em 7 erros que o casal não deve cometer para que o seu casamento vá bem e tenha sucesso. Atente bem aqui para mim, olhe bem para a minha face. O primeiro erro que o casal não deve cometer: o cônjuge nunca deve exigir do outro mais do que ele pode oferecer, fazer ou doar. Primeiro erro: não exija do cônjuge, do parceiro, da parceira, mais do que ele pode fazer, produzir ou doar. O segundo erro que não devemos cometer para que o nosso casamento tenha sucesso: o erro de número 2 é não respeitar o histórico familiar do cônjuge. O que quer dizer isso? Todos nós somos criados num ritmo cultural diferente. A maioria de nós, quando vamos casar, com raras exceções, nós não conseguimos uma parceira ou um parceiro que vem do mesmo ritmo cultural e familiar do que a gente. Então nós precisamos respeitar isso, respeitar essa história do outro e procurar ajudar um ao outro nesse sentido, porque isso também vai gerar conflito. A partir de hoje é possível que aconteça. Então não queira que o outro seja adequado de uma maneira automática à mesma história que tu veio. O terceiro ponto, terceiro erro que um casal não deve cometer: existem alguns momentos na vida a dois que um dos cônjuges percebem algum problema começando. E geralmente, seja o homem ou a mulher que percebe primeiro, ele dá um alerta no outro e diz sobre aquele problema e pede para o cônjuge não fazer aquilo mais, ter um cuidado e parar de fazer. Então, o terceiro erro é não respeitar esse sinal de alerta do cônjuge e o pedido para deixar de fazer algo que está ofendendo o cônjuge. Esteja muito atento com isso. Quando o farol vermelho, o sinal vermelho acender e um dizer ao outro sobre um assunto, considere. Reflita sobre isso e procure atender o pedido do parceiro ou da parceira. O quarto erro que um casal não deve cometer para que tenha sucesso na sua jornada e tenha um casamento de sucesso existem alguns momentos na vida do casal que a gente vai visitar o sogro e a sogra. Ou a sogra e o sogro vêm nos visitar. Isso acontece na vida do casal. E é possível que a história de vocês seja diferente da história dos pais de vocês. Então, o quarto erro é o cônjuge não respeitar o espaço dos pais nos dias de visita. Não cometa esse erro. Mesmo que custar um sacrifício, um esforço, um deve se esforçar para agradar, cuidar dos pais, do cônjuge, do parceiro ou da parceira, nos dias de visita. Isso é fundamental. O quinto erro que o casal não deve cometer para que tenha sucesso é, depois que nascer o primeiro bebê, o primeiro filho, não tirar mais tempo um para o outro. É um erro que aflige muitos casais.
quando nasce o primeiro bebê, há uma mudança drástica, forte no relacionamento. E muitos de nós cometem o erro ao nascer o primeiro bebê. Deixa de tirar tempo um para o outro e dedicam-se apenas ao bebê. Não cometa esse erro. Unam-se após vir o primeiro bebê para cuidar dele, mas cuidar de vocês também. Sempre tenha o tempo de vocês. Pode ser 30 minutos por dia para vocês, mas tire, é possível. O nosso dia tem 24 horas, como do presidente, a presidenta, como da rainha da Inglaterra, como o presidente da maior potência, o Obama. É só uma questão de organização. É possível. Sexto erro que um casal não deve cometer é passar um mês, 30 dias, sem convidar o cônjuge para dar uma voltinha, para ir ali. Passar um mês, 30 dias, sem convidar para ir ali, para dar uma voltinha. Pode ser na praça, pode ser dar uma voltinha no quarteirão, pode ser para chupar um picolé, custa 50 centavos, R$1. Mas tire tempo. Não deixe de praticar isso. Um convidar o outro. Vamos ali. E o ali pode ser com dinheiro ou sem dinheiro. O importante é quebrar a rotina e sair, estar junto. Para um olhar para o outro e dizer assim, esse tempo eu tirei exclusivamente para você. Exclusivamente para você. Isso faz diferença na vida a dois. Sétimo e último ponto. E quero fazer uma ressalva. No sexto ponto tem algo ainda para acrescentar. Além de não passar 30 dias sem convidar o cônjuge para ir ali, para dar uma voltinha, não passe também um ano, sem pelo menos uma viagem. Pelo menos uma vez no ano. Tire um fim de semana para sair com a sua esposa, com o seu esposo, e depois os filhos para sair junto, a família, com os filhos. Pelo menos uma vez por ano. É possível. Mesmo quem ganha salário mínimo. É um desafio. Eu já vivi com salário mínimo, sobrevivi com salário mínimo. É um desafio? É. Mas é possível. É só guardar R$10 por mês, R$15 por mês. No fim do ano, é possível fazer uma viagem para sair da rotina e renovar o casamento. Sétimo e último erro desse resumo, que o casal que quer ter sucesso não deve cometer. Atente bem aqui para mim. Mesmo depois de conseguir a casa própria, mesmo depois de conseguir o seu transporte particular e o seu ganha-pão de cada dia, continuar trabalhando mais do que segunda a sexta. Preste muita atenção. É um erro que nós casados devemos lutar para não cometer. Depois de conseguirmos a nossa casa própria, transporte particular, ter o seu carro, a sua moto, e ter o seu ganha-pão de cada dia, não insista a trabalhar mais do que segunda a sexta. Lute para se organizar, para ter o sábado e o domingo, para viver com a sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, amigos e assim por diante. A vida passa muito rápido, diz a Escritura, que a vida do homem é como um sopro, é como uma flor, e isso passa muito rápido. Eu trabalhei alguns anos na área da saúde e tinha uma equipe médica conosco. E de vez em quando a gente parava para ouvir algumas experiências daqueles colegas médicos, dos médicos.
Na verdade, eu não trabalho nessa área. Eu trabalhava na área de saúde, mas a minha função era outra. E os médicos diziam o seguinte, que quando eles estavam fazendo residência, a área mais difícil era a área terminal do hospital. Já estou concluindo. E na área final do hospital, eles diziam que era hospital particular, hospital que tratava de pessoas ricas. E no final da vida dos homens e das mulheres, pessoas ricas, eles diziam que eles olhavam bem para a face do doutor e clamava, pedia e puxava no jaleco, dizendo: doutor, por favor, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda a viver pelo menos mais um ano. Eu passei minha vida toda ganhando dinheiro, enriquecendo cada vez mais, e eu não fiquei com as pessoas que eu amava. Eu não tirei tempo com meu esposo, com minha esposa, com meus filhos, meus amigos. Eu quero poder fazer uma refeição com eles, eu quero poder passar um fim de semana junto. Me ajuda, doutor, pelo menos um ano. Eu quero viver. Eles diziam que ninguém falava nessa hora sobre carro novo, ninguém falava nessa hora sobre fazenda cheia de gado, ninguém falava nessa hora em coisas materiais. Sempre as pessoas, independente da sua crença, independente se eles conheciam a Deus ou não, todos eles queriam e lembravam de gente, de pessoas. E concluo dizendo: gente vale mais do que coisa. Pessoa vale mais do que coisa. Sempre escolha, na decisão de vocês, decida valorizar e cuidar, zelar de gente em primeiro lugar do que coisa. O que a gente leva para a eternidade é o que a gente faz e vive com as pessoas. É isso que vai contar diante de Deus, e não as coisas materiais e perecíveis. Eu concluo dizendo que esses pontos que citei, será possível evitar esses erros e o sucesso de vocês ser motivador para todos nós que já estamos casados e para os que ainda vão vir, que são amigos de vocês, são a parentela nossa e assim por diante. É o que está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 33 e 34. Ele diz lá assim: a mulher solteira procura em cuidar nas coisas do Senhor e como agradar a Deus. E a mulher casada cuida-se em como agradar o marido. No versículo seguinte diz: o homem solteiro cuida em agradar o Senhor e como fazer o que o Senhor orienta. E o casado cuida e viva para agradar a esposa. O segredo para todos aqueles pontos anteriores vai depender da decisão de vocês em se dedicar um ao outro, sempre, e colocar um ao outro como prioridade. E quando houver algum conflito, algum momento de escolha, sempre vocês escolherem agradar um ao outro acima de todos aqui no sentido humano, seja da parentela ou da sociedade. Nunca escolha ficar do lado de alguém de fora em primeiro lugar. Priorizem Tiago em cuidar da Miriam e agradá-la. Miriam em cuidar do Tiago e agradá-lo. Assim fazendo, não cometerão esses erros que foi resumido em 7. E não cometendo esses 7 erros, não praticando esses 7 erros, os demais erros não terão chance de aproximar da vida de vocês, do amor de vocês, do lar de vocês, e vocês vão continuar sendo uma bênção e vão continuar com esse sorriso no rosto, com essa expressão de alegria, com essa vontade de beijar cada vez mais, com essa vontade de ficar agarradinho, e isso só vai melhorar, porque a partir de agora não terá os olhos de papai e mamãe de um lado e de outro para às vezes estar puxando o freio de mão. Agora é vocês que vão estar no controle dessa direção aí com a orientação de Deus. Amém? Eu quero perguntar agora se
é de sua livre e espontânea vontade, Tiago, receber a Miriam como a sua legítima e única esposa, viver para ela, cuidar dela em todos os momentos da vida, até que a morte os separe. É da sua livre e espontânea vontade? Quero perguntar também para Miriam. Miriam, é de sua livre e espontânea vontade receber o Tiago como seu legítimo esposo, único marido, viver para ele, cuidar dele, agradar a ele, até que a morte os separe? Com o consentimento de ambos, na presença da testemunha e diante de Deus, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Gostaria de pedir a todos que se coloquem de pé, por favor, e estaremos pedindo as bênçãos de Deus sobre este casal, esse lar que começa a partir de agora. Soberano e eterno Deus, ó Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que instituiu a família, o casamento, o lar, neste momento, eu quero lhe pedir, em nome do teu Filho amado, nosso único Senhor e Salvador, que o Senhor esteja abrindo as janelas dos céus e derramando sobre o Tiago, a Miriam, a vida deles, o lar, sobre toda a trajetória deles, hoje e sempre, as mais escolhidas bênçãos que só o Senhor pode nos dar. Que o Senhor multiplique sobre eles a sua graça, a fé, e os conserve sempre na alegria da salvação, perseverantes no seu caminho, nos trilhos do Evangelho de Cristo, e que o amor possa ser multiplicado, que a paciência possa ser multiplicada, que entre eles haja constantemente alegria, que entre eles e para eles haja sempre um renovo da força e da disposição para viver um para o outro e estarem unidos, hoje, amanhã e sempre. Amém e amém. Quantos podem aplaudir o casal e agradecer a Deus? Pode beijar a noiva. Muito bem. Muito bem. Está terminada a celebração do casamento e vamos continuar a festa. Sim.